Thaisa. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tá me escutando bem? Tô lhe ouvindo super bem, tô lhe vendo bem. Que Deus te abençoe. Morrendo de saudade de você. Não é? Viu? Eu também. Doida que a gente volte logo, querendo logo que a gente volte lá fisicamente. Falei com seu esposo ontem, com o Ricardo. Foi? Foi. Ricardo aí tá sempre falando que ele vai lá fazer. É. Aí tá sempre conversando. Então, eu tô morrendo de saudade de Ele já abraçar sabe o você. final direto, né? Já sabe. Já sabe. Ai, Então, você viu falando aí do tsunami? vi. Já tá virando meme aí, meu Deus. Boa noite, gente. Vem bem. Na verdade, toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu não sei se é comum com outras pessoas, com os outros colegas convidados, você antecipa, faz uma introdução, né, da minha palestra. É incrível. Aí você já começou fazendo a introdução. Mas vem bem a calhar esse tema do tsunami e a gente vai falar um pouquinho também sobre, vai entrar no assunto, né? Na verdade, o próprio Kardec já falou na Gênese em 1868. Nada novo, nada novo. Thaisa, agora é com você. Já falei demais. Tá bom. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá tudo ótimo aqui. Meu filhote acabou de dormir. Estão perguntando do filhote, ele acabou de dormir. E a gente Lindo. segue. É, e a gente segue para fazer mais um trabalho. Isso é o melhor instrumento da espiritualidade nesse momento, para mim e para todos vocês, né? Eu escolhi um tema um pouco diferente, um livro um pouco diferente do que geralmente eu escolho, né? Dizer que eu estou morrendo de saudade, porque faz tempo que eu não apareço, né? Mas eu estou aqui, eu não fujo, não. E nem Irá deixa, né? Ela vai lá, chama Com certeza. bem. Eu trouxe a Gênese com o último capítulo, que é Sinais dos Tempos. Eu sei que tem muita gente que já participa do centro, mas pode ser que tenha alguém aqui que nunca tenha, que não conheça a codificação tão a fundo. Então, a Gênese é um dos livros básicos da nossa doutrina, da codificação do Espiritismo, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e também a Gênese. A Gênese é um livro. Conge- Caiu? Não, só congelou, não. Congelou um pouco, mas já voltou ao normal. Pronto, Tá amém. normal, pode falar, pode E continuar. esse é um livro que geralmente a gente não fala muito, pelo menos eu não falo muito, mas que tem uma grandiosidade e uma linguagem maravilhosa, bem fluida. E a Gênese fala sobre a origem das coisas, né? Mas Kardec, junto com os espíritos, eles trazem esse olhar mais realista, com base científica, geográfica, trazem a gente para a realidade mesmo. É muito gostoso esse olhar. E assim, os parágrafos do texto e da Gênese são parágrafos que um parágrafo daria para fazer uma palestra. Então, nesse capítulo que eu estou trazendo, que é Sinais dos Tempos, esse capítulo específico, ele traz tanta profundidade que eu só trouxe alguns trechos, porque não dá para falar tudo que tem em um capítulo, né? Mas só para falar um pouquinho para vocês mais sobre a Gênese ela é dividida em três partes. A primeira parte, ela analisa a origem do planeta Terra de forma coerente, fugindo das interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Só um minutinho. Que tá dando eco na minha voz agora. Pronto. A primeira parte, ela fala sobre a origem do planeta Terra, né? De forma coerente, que foge às interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Ou seja, ele traz esse olhar realista sobre a criação do mundo. A segunda parte, ele aborda a questão dos milagres
explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. Mais uma vez ele fala sobre os milagres, sobre os fluidos e sobre esse conhecimento que a gente não tinha 2000 anos atrás, né? E por isso que a gente falava, a humanidade falava como um milagre, mas ele traz isso para a nossa realidade e que é algo mais próximo de nós do que a gente imagina. E a terceira parte da Gênese, ele fala sobre as predições do Evangelho, os sinais do tempo e a nova geração, que marcará um novo tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Então, é uma excelente leitura, principalmente para quem está começando a conhecer o Espiritismo, quem quer saber mais, quem tem tantas dúvidas sobre o porquê de estarmos aqui, como tudo começou. É um livro muito, muito gostoso de ler e você viaja mesmo, muito profundo também. E o primeiro texto que eu trouxe foi quando ele diz assim: tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente. Nem nas menores, nem nas maiores coisas. E se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Ou seja, nada é por acaso. Se tudo está acontecendo, tem um porquê de acontecer. Né? A Ira já estava fazendo a introdução ali. Se tudo está acontecendo, não são palavras minhas, são palavras da Gênese, tá? Obra da codificação básica do Espiritismo. Se tudo está acontecendo, tem um porquê de acontecer. Aí a gente vai falar muito também, os sinais dos tempos, traz uma reflexão muito sobre a lei de progresso e sobre fé. E o que é fé para a gente, né? E aí ele vem, logo, o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei de progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. Pense em um animal da época das cavernas, né? E os animais hoje. Ou seja, o globo ele progride fisicamente através dos elementos que o compõem. O próprio ser humano também fisicamente vem progredindo. E moralmente, ele progride pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ou seja, o globo, o planeta Terra, ele também é submetido à lei de progresso, que é uma lei natural, uma lei que a gente não escolhe botar o cinto como uma lei de trânsito. Não, a gente é submetido e pronto, querendo ou não, a gente vai passar. Porque nós precisamos e estamos aqui para progredir. Assim como acontece individualmente, acontece para o globo também. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Ele acontece de forma lenta, gradual e sensível. E outra caracterizada por bruscas mudanças, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Ou seja, a progressão ela acontece lenta e gradual. E também ela acontece de forma brusca. Como, por exemplo, uma semente que vai ser germinada, ela vai ali crescendo aos poucos, mas quando ela vira broto, é uma mudança brusca, né? Então, a gente acontece assim também. Quando precisa virar alguns ciclos, acontecem bruscas mudanças. Isso tudo porque nós estamos sujeitos a essas leis. Como a germinação, como se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Gente, o universo ele não dá saltos, né? Ele não dá saltos. Ele começa, tá tudo ok? Tá dizendo que tá congelado? Pronto. Ele começa, a semente está ali germinando, e a plantinha ela não cresce do dia para a noite. E cada planta especificamente, cada semente específica, ela precisa de um tempo determinado para germinar, para crescer e chegar à sua maturidade.
Então, nada se resolve de uma hora para outra. No universo não funciona assim. Tudo precisa maturar. É lento e gradual. E quando é necessário, essa mudança brusca, essa virada de ciclo, acontece e assusta a gente, mas a gente vai entender porque a gente se assusta também. Por isso por isso que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, e de outras vezes de modo geral. Ou seja, é por isso que o movimento progressivo, às vezes a gente percebe acontecendo casos específicos, em nações específicas, em culturas específicas, em regiões específicas. Individualmente também, né, gente? Às vezes esse movimento está acontecendo dentro da gente também. E outras vezes, como ele diz, brusca, ela acontece de modo geral, coletivo para o planeta todo, como a gente está vivendo agora. Por isso que eu trouxe o tema Sinais dos Tempos, porque o que a gente está vivendo são sinais dos tempos, como a própria a Gênese traz. E eu acho que só esse pouquinho que eu li, esses parágrafos que eu li, daria para a gente conversar muita coisa, né, Ira? Daria para a gente já conversar muita coisa, mas eu vou continuar para a gente entender o porquê disso tudo. Se tudo é por acaso, se nada é por acaso, então a gente tem que deixar as coisas acontecerem pronto, a gente não tem que ir atrás do que a gente quer, a gente não tem que lutar pelos nossos ideais. Vamos ver o que é que Kardec traz. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é nossa visão. Apenas porque pequena e limitada é nossa visão, simplesmente de corpo físico. Nós esquecemos que somos um espírito, com um conjunto de tantas outras vidas, e um espírito que vai viver tantas outras vidas. Hoje eu estou no papel de Thaisa, Irá está no papel de Irá, mas nós fomos tantas outras experiências físicas. E dentro dessa pequena limitação nossa, só do momento em que a gente vive, a gente pensa que está difícil mudar, que difícil esse planeta, a gente não mudou nada, a gente não melhorou nada. Porque a nossa visão é parcial e isolada. A nossa visão é simplesmente limitada. Se lhe pudéssemos abarcar o conjunto, ou seja, se você pudesse ver, imagine do mundo espiritual, o planeta Terra, veríamos que tais irregularidades que a gente vê hoje como irregularidade, elas são apenas aparentes e elas se harmonizam com o todo. Lembrem-se que uma criança, quando começa a andar, ela não aprende a andar do dia para a noite. Ela cai, se desequilibra e os pais quase surtam do lado, achando que alguma coisa vai acontecer. São essas irregularidades aparentes que fazem parte do movimento de progresso, mas a gente não entende, porque está preocupado só com aquele momento específico. Claro que a gente sabe que a criança vai aprender e que aquilo faz parte do processo. Mas se a gente olha para as situações que acontecem em nações, até internamente, em regiões, e como a gente vê politicamente acontecendo no nosso país e algumas nações aí sofrendo bastante, a gente coloca muitas vezes em dúvida o nosso próprio Deus e as leis divinas, né? E aí eu falo, quando eu falo sobre a lei de progresso, eu acho que tem muito a ver com a fé, no sentido de que às vezes a gente esquece que tem um Deus, que tem uma lei regindo tudo isso e que nada é por acaso. Às vezes não, a gente precisa passar por aquele desafio para trazer algum aprendizado que a nossa pequena e limitada visão não consegue enxergar. E através de muita sincronicidade, toda vez que a gente vai estudar um assunto, e Irá é prova disso, que ela traz uma introdução já do assunto que a gente vai conversar. Quando eu começo a abrir as redes sociais, começam a aparecer assuntos já do que eu vou falar. Eu acho que eu sou agraciada com isso, porque sempre acontece isso. E aí, a professora Lúcia Helena Galvão é uma filósofa contemporânea,
e que eu gosto muito do trabalho dela. E ela hoje postou uma mensagem assim. Professora Lúcia Helena Galvão, tá? Para depois quem quiser acompanhar, ela trabalha com filosofia. A partir do momento que começamos a confiar na vida, percebemos, olha, a partir do momento que começamos a confiar na vida, percebemos que ela é cosmos e não caos. Seus acontecimentos obedecem a uma inteligência exata, que dá a cada um aquilo que lhe corresponde. Aí eu fiquei olhando assim, gente, ela está completando minha palestra, né? Porque existe uma inteligência que rege isso tudo, que faz dia e noite e dia acontecerem silenciosamente sem nem a gente perceber. Então, essa inteligência que faz isso tudo jamais deixaria que acontecessem as coisas se não fossem necessárias para a evolução, para a nossa evolução e para a evolução do cosmos. E é muito interessante quando ela diz: se a gente confiar na vida, e eu colocaria, se a gente confiar em Deus, perceberíamos que a vida é cosmos e não caos. Quer falar, Iná? Se quiser, fique à vontade. Né? E os caos, quando acontece, é para justamente equilibrar a situação. Você sabiamente falou aí, né? Nada acontece ao acaso. Então, tudo isso faz parte do nosso progresso. Não é? A pandemia ceifou muitas vidas, verdade. Mas quando nós entendemos que essas pessoas que desencarnariam de qualquer outra situação, porque nada acontece sem que o Pai permita, não é verdade? E que, por vezes, quando acontece um desencarne, é para evitar até um mal maior que aconteça, aquela pessoa saia do prumo, daquele aprendizado que ela aceitou vir aqui fazer. Então, nada é o acaso. Antes de começar a live, eu recebi 2 mensagens de 2 pessoas que, interessante, as 2, houve um desencarne da mãe, agora à noite. E eu estava conversando um pouco antes de começar a live. E eram pessoas assim, muito idosas, estavam sofrendo muito. Então, se aquela pessoa estava sofrendo muito, claro, quando é um parente nosso, mesmo nós estamos ali, mesmo no último suspiro, querendo que fique conosco. Mas é a saudade, é a vontade que a gente tem, é a cultura de dizer minha mãe, meu pai, meu filho, quando é verdade. Nada temos, não é? Nada temos, tudo está aqui para o nosso progresso, tudo está aqui colaborando para uma existência terrena, né, nossa, de cada um, e que em algum momento, e não sabemos o quando, nós iremos retornar à dimensão espiritual. Tá bom, mas pare, Isso. senão você vai falar da minha palestra desse jeito. Só uma coisa interessante que você falou aqui. Não vou falar do assunto, não vou falar mais do assunto. Mas eu sei, mas existe uma coisa chamada interação. Você falou uma coisa bacana. Você falou assim, eu não sei se irá fala com outras pessoas. E outras pessoas, eu acho que a gente fica tão conexão quando eu chamo. Mas Ira, você deu depois, quando você fez a introdução da minha palestra. E eu nem sabia de como a pessoa ia. Isso chama-se interação, Thaisa. Isso é muito bom acontecer, não é? Porque a gente se sente que nós estamos juntos, no mesmo propósito, no mesmo pensamento de ação, de levar o recado aí. Agora é com você, não falo mais. Não, você vai falar assim. Mas assim, é porque toda vez que eu penso, eu me proponho, não é sempre que eu faço esse trabalho, até porque eu tenho um ritmo de vida
né, que não me permite isso no momento. Mas toda vez que eu me proponho a ser instrumento. E que eu possa, em algum momento, falar aqui alguma frase que traga alento, conhecimento, vontade de conhecer, que traga que faça algum sentido no momento que a gente está vivendo, né? Não é simplesmente por falar, eu penso, eu gosto de passar uma semana pensando no assunto, elaborando, pensando o que eu vou trazer para vocês sempre que faça sentido no dia a dia, porque para mim tem que fazer sentido no dia a dia, por isso que eu gosto de trazer muitas coisas no dia a dia. É um texto mais rebuscado, realmente, mas como eu estou acostumada a trazer Joana também, que é mais rebuscado, dá para a gente, né? E ele diz, são movimentos universais. Isso tudo que acontece são movimentos universais. A operar-se no sentido do progresso moral. Mas uma mudança tão radical como a que está se elaborando, isso foi escrito em 1868. E essa mudança radical vem acontecendo através de nações, de regiões, de culturas, individualmente. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações. Não tem como. Até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Gente, às vezes a gente fala muito em progredir, em evoluir, e a gente esquece que se a gente não muda o que somos hoje, a gente não evolui, porque para evoluir a gente tem que ser diferente do que é hoje, melhor do que é hoje. E muitas vezes vem através de uma mudança radical, de um conflito, de uma perturbação para mexer com o nosso paradigma, que às vezes está ali, ó, intocável. Para que a gente se perceba num mundo diferente e se proponha a ser melhor. É assim que a lei de progresso atua. E você não escolhe não progredir, ela atua, você querendo ou não. E eu trago também para o nosso movimento político que a gente vive. As ideias, a luta de ideias, ela vai acontecer, é necessário, até que esse chacoalhar aconteça e a gente consiga restabelecer o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos previstos, e não de cataclismas ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismas gerais foram consequências do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. É assim, para mim foi um texto maravilhoso, porque ele diz assim, não é mais o planeta que precisa estar gritando, que está mexendo com as suas entranhas, são as entranhas da humanidade, que está buscando, que está sendo recebendo essa lei de progresso, né? Sendo autuada por essa lei de progresso, e a luta de ideias vai sim acontecer. Isso faz parte do movimento de mudança. Então, não vamos olhar, o que a gente pode fazer é não olhar esses momentos com a nossa visão limitada de um ser só material. A gente tem que olhar todo o contexto, todas as mudanças que o planeta já viveu. Por isso que a gente estuda história, para entender um pouco do futuro também. Né? Então, para que a gente possa ter uma visão mais ampla das coisas e evoluir e ampliar a nossa consciência. E ele diz mais: sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Lembre você, e todo mundo aqui passou pela crise de crescimento da adolescência. E o quanto difícil não foi.
Assim como para nós individualmente nós temos as crises de crescimento, o planeta também tem essas crises. Como ele diz, se assinala essa crise para transformação. E muitas vezes a gente olha essas crises acontecendo e pensa como o fim dos tempos. Mas, na verdade, é a lei de progresso atuando. Aquelas se tornam muitas vezes, essas crises se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições. Mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Ou seja, sempre que vem essas crises, depois vem seguidas de muito progresso material e o progresso que mais nós estamos precisando, o progresso moral. Então, calma, paciência, né? Por favor, só dar uma olhadinha na hora para não me perder. O mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam. Ó, gente, peraí, calma. Presta atenção que Irá estava adiantando minha palestra. Ó. O mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Tudo o que acontece aqui, o mundo dos espíritos também recebe, também o abala. Imagine numa pandemia o que não foi para o mundo dos espíritos também. Digo mesmo que aquele toma parte ativa nessas comoções, que o mundo dos espíritos ele toma parte ativa nas comoções dos encarnados. E nada tem isto de surpreendente. Ou seja, não se surpreenda com isso. Para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela tem de voltar. Sendo, pois, natural que eles se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ou seja, tudo que acontece aqui também está conectado com o mundo espiritual. E se a gente entra e sai, vai e vem o tempo todo, né? É natural que todas essas comoções que aqui acontecem também influenciem lá no mundo dos espíritos. Afinal, lá estão nossos grandes amigos, que a lei de o esquecimento não faz com que a gente lembre neste momento, né? Mas a gente sente. Então, lá tem, além de tudo, pessoas, e é o nosso lugar de origem. Porque eu costumo dizer, principalmente quando eu converso com pessoas que acabaram de perder entes queridos, né? É muito difícil no primeiro momento, quando alguém tem essa sensação da perda do ente querido, é muito difícil esse primeiro diálogo, porque a pessoa está na dor. Mas eu costumo dizer, ó, pensa comigo, que se a gente fosse daqui, a gente chega aqui, nasce, cresce e desencarna. Se a gente fosse daqui, a gente não sairia daqui. A gente volta para o lugar de origem. Não é? Correto. Aí ele diz assim, ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, olha bem como é atual, 1868. Certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, ela abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam, como acontece com vós. Indizível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos, que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam um momento de a ele voltar. Então, a essa mesma angústia, essa mesma ansiedade, eu imagino essa situação de uma pandemia que foi global, né? Foi uma mudança, algo global mesmo, bem coletivo. E eu imagino a angústia também deles, que muitos aguardam voltar para aqui. Como eu vou voltar, né? Assim, como estará lá o momento quando eu voltar? Quer falar, Irã? Não, continue. Eu vou lhe contar. Olha, fique tranquila, porque o Instagram já não está mais nos cortando.
Não, mas eu me programo para falar num tempinho, mas eu tô tranquila, vai dar tudo certo. Percebemos que a lei traz consequências ao pensamento do homem, a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual. Percebamos que essa lei atenuada, essa lei que está aqui atuando sobre nós, o objetivo dela é ampliar a certeza de que somos seres perpétuos. Que de mais racional, de mais grandioso e de mais digno do Criador, que presente do Criador, do que a lei, segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência, que se alternam para a realização do progresso. Olha que lindo, gente. Olha, o presente do Criador é a vida corpórea e a vida espiritual como dois modos de existência. Quando a gente não está aqui, a gente está lá. Quando não está lá, está aqui. E elas se alternam para a realização do progresso. Todas as ações têm, então, uma finalidade, porquanto trabalhando para todos. Cada um trabalha para si reciprocamente. De sorte que nunca se podem considerar infecundos nem o progresso individual, nem o progresso coletivo. Toda vez que você trabalha, e quando a gente fala em trabalho, toda vez que você se propõe a evoluir, a se ajudar, ajudar o seu próximo, a trabalhar mesmo para o seu progresso, você trabalha para si e para o coletivo. Porque toda vez que um ser evolui, ele aumenta um degrau, ele ajuda a gente nesse degrau de evolução. Então ele diz, nenhum progresso é infecundo. Né? Tudo que a gente faz é para nós e para o coletivo. Por isso que a gente fala tanto que a paz começa dentro de nós, do trabalho de cada um. Né? Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, porque toda vez que você faz para si, você está fazendo para o coletivo. Olha que, se eu trouxer uma pequena analogia, por exemplo, o Irã. Ela evoluiu até X ponto, ela está em evolução, né? Mas é até esse momento que ela conseguiu ampliar sua consciência. Olha quanto de consciência ela vem ampliando toda terça e quinta e diariamente, porque o WhatsApp dela eu sei que não para, né? Eu sei disso. Então, assim, toda vez que você consegue chegar a um certo ponto, você consegue ajudar as pessoas que não conseguiram chegar ainda lá. Então, você vai preparando, ajudando as pessoas. O caminho é individual, mas a mudança é coletiva. Deixa eu ver onde eu parei. De ambos esses progressos, aproveitarão as gerações e as individualidades por vindouras, as que virão. Que outras não virão a ser, senão as gerações e as individualidades passadas, que em mais alto grau de adiantamento. Ou seja, quando a gente também faz esse movimento, aceita esse movimento da lei de progresso, a gente ajuda as novas gerações, que são gerações talvez passadas, que são gerações também passadas, porque a gente fica indo e vindo, só que em mais grau de adiantamento, vendo pelas nossas crianças. Eu tenho uma em casa e, assim, tem horas que eu me assusto. Uma criança de 3 anos me fala, mamãe, a ladeira está íngreme. Peraí, filho, calma. Hoje ele me diz, mamãe, essa ladeira está muito íngreme. Calma, filho, vamos com calma, viu? Porque íngreme de uma criança de 3 anos, não, né? Percebamos que amplitude se dá ao pensamento do homem. O progresso intelectual, realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca a primeira fase no avanço geral da humanidade. Mas ele é impotente para regenerar e para dar todo esse progresso, o avanço intelectual, né? Todo esse progresso, se não for com o avanço moral. Então, avançar intelectualmente é a primeira parte, faz parte do processo.
A gente avançou muito intelectualmente. Irá mesmo falou sobre essa questão do tsunami. Os nossos avanços intelectuais podem nos ajudar bastante, mas ela não consegue andar sozinha ou chegar a um certo ponto de evolução se não for com a evolução moral. Enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem o homem, se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer suas paixões e aos seus interesses pessoais. Razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e o destruir. Ou seja, a gente só tem avanço intelectual e a gente está usando essa inteligência para satisfazer as nossas paixões, os nossos interesses pessoais. E é isso que acontece muito quando a gente olha para a política e para tantos casos ao nosso redor. Porque a gente não conseguiu ainda evoluir tanto moralmente. Mas vai acontecer. O universo não dá saltos. Somente o progresso, ele pode assegurar aos homens a felicidade na Terra. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra. Ele refreia as paixões mais. Somente esse progresso pode fazer com que os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. E a fraternidade é o nosso grande caminho. E pode parecer meio utópico quando a gente olha só com a nossa limitação. Mas, como eu falei, imagine você, imagine os espíritos lá no mundo espiritual olhando a Terra e olhando o que está acontecendo, a lei de progresso atuando aqui. Eles entendem amplo. É a gente que só consegue ver essa parte. Será ainda o progresso moral que, secundado então pela inteligência, ou seja, acompanhado da inteligência, confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. Ou seja, quando a gente tiver o progresso moral, a gente vai começar a ter leis, a ter ideias aceitáveis por todos. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada desde todos os tempos pelo antagonismo religioso que divide os povos e as famílias, que fazem, sejam uns os dissidentes vistos pelos outros como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Ou seja, essa separação de que eu sou de tal religião, de tal time de futebol, de tal política, ela vai começar a se desfazer quando a gente começar a ter uma crença sólida, ideias sólidas, que sejam aceitáveis por todos, e a gente vai começar a ter essa unidade. Mas para que ela chegue, a gente precisa ainda dessas conturbações, dessas perturbações, e a gente precisa que quem tem esse pensamento já lá na frente, um pensamento fraterno e coletivo, continue fazendo a sua parte, que ela faz parte do progresso, e toda vez que você acende a sua luz, você clareia para mais luzes acenderem. Grande, por certo, é ainda o número dos retardatários, isso é verdade. A gente ainda tem muitos retardatários. Mas que podem eles contra a onda que se vem? Se não, atirar pedras. O que é o máximo que eles podem fazer agora, diante dos sinais dos tempos, dos novos tempos, é só atirar pedras. Essa onda é a geração que surge, ao passo que eles se sumem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Vai desaparecendo aos poucos. Até lá, porém, eles defenderão palmo a palmo o terreno. Ou seja, as lutas de ideia não vão parar de uma hora para outra, vai continuar. E vai ficar, mesmo os retardatários lá, lutando palmo a palmo, essas antigas crenças, esses antigos paradigmas. Haverá, portanto, uma luta inevitável, mas uma luta desigual. Porque
é a do passado, decrépito, a cair em frangalhos contra um futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra a do progresso, da criatura contra a do Criador, contra a vontade do Criador. É uma luta muito desigual, uma vez que chegados são os tempos por ele determinados. E eu fiquei pensando em trazer esse texto para trazer um pouco de calma, né, para a gente. E tem um desenho que Miguel assiste que eles têm um poder, fica aqui no coração deles brilhando. Cada um tem um poder específico. E esse poder, e tem um deles, um episódio, tem um deles que diz assim, poxa, o meu poder é mais fraco que o dos outros. E aí ele vai lá com o chefe do outro lado, né? E diz assim, olha, eu quero o poder de todos os outros. E ele diz assim, tá bom, eu vou te dar o poder de todos os outros. Aí ele vai e rouba o poder de todos os outros amigos dele e fica tudo para ele. E ele diz assim, só que quando ele vai precisar derrotar o inimigo com esses poderes, ele não sabe utilizar os poderes dos outros. E os outros também estão sem poderes, então não tem ninguém para derrotar o inimigo. E aí eles convencem ele a devolver os poderes. E aí ele devolve os poderes para os amigos. E eles dizem assim para ele, mas o seu poder é capaz de derrotar ele, o seu poder é capaz, você precisa acreditar nele. E aí a luzinha no coração dele começa a clarear, 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 e ele percebe que o poder dele realmente está crescendo e ele é capaz, sim, de fazer, de ajudar. E ele utiliza o poder dele e ele se entende como, ele se percebe como um ser integrante ali daquele contexto, né? É claro que numa linguagem infantil, mas eu gosto muito, quando eu assisto esse episódio, de lembrar que todos nós temos esse poder. E esse poder chama-se fé. A fé, ela é o nosso maior poder. Por quê? Porque é o nosso poder de conexão com o divino. Toda vez que a gente clareia ele, que a gente aciona esse poder, a gente entra em contato com a nossa essência divina, direta, né? E é esse poder que faz com que a gente simplesmente sinta que vai ser protegido, que está fazendo a sua parte e que tudo vai acontecer para o nosso melhor. Quando eu vi essa questão do tsunami, eu pensei, eles vão avisar, né? A gente vai precisar, se acontecer, que eu não acredito que seja o caso, mas assim, eles vão avisar e a gente vai sair da melhor forma. Porque eu não acredito que a gente precise passar por esse desafio. E se precisar, a gente vai passar da melhor forma. Gente, a gente passou por uma pandemia, estamos passando por uma pandemia, e poderia ter sido muito pior. Né? Foi difícil para muita gente, foi, mas poderia ter sido muito pior. Vocês sabem disso, e se vocês agora, neste momento, saírem só do olhar físico, do olhar do material, e imagine você fora da Terra, olhando o planeta Terra e tudo o que acontece nele, você pode pensar, poderia ter sido pior, e a gente foi protegido. E a gente foi muito protegido. Então, a fé é essa conexão com o Altíssimo que a gente não sabe usar, que a gente não sabe nem que tem, mas ela está lá, só esperando que você ative. É isso, Irá. Eu vou deixar você falar para depois agradecer. Isa, a fé é essa luzinha aí que você falou, é o potencial, é uma força que existe em cada um de nós. E ela é inerente a processo religioso. Ela existe. Ela existe. Então, essa fé que faz cada vez mais acender a nossa luz, que faz ter coragem de seguir. E juntos, juntando as luzinhas,
nós podemos fazer atos realmente de ajuda uns com os outros fantásticos. Acender a nossa luz, porque nós somos luz, nós somos seres de luz, vivenciando uma experiência terrena. Há quem não acredite, há quem não acredite, mas você falou, existem os retardatários, não é? E cada um a seu tempo, a seu tempo. A doutrina espírita, ela levanta o véu, uma ponta do véu, não é? Com as suas obras básicas, outras obras são complementares, mas eu acredito que a base mesmo está na codificação de Kardec. Eu acho que essa aí é a base para você. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que eu conheço alguma coisa da doutrina espírita? Eu digo, olha, comece com um livro pequenininho chamado O que é o Espiritismo. Esse livro é o que deveria ser o início de todas as pessoas que queiram conhecer. E depois vá se prolongando para as outras obras, porque realmente elas colocam de uma forma, clareiam realmente as mentes para o que nós, em verdade, somos nós. E muitas pessoas, eu tenho um sonho eu gostaria que outras pessoas que seguem outras religiões também estudassem a doutrina espírita, estudassem os livros da codificação, deixassem os preconceitos, né? Porque o nome é de preconceito, uma ideia preconcebida e por vezes de uma coisa que você nem conhece. Não é? Venha conhecer primeiro, veja a sua forma filosófica, veja a sua forma científica. Ah, mas isso não existe, isso é comprovado por tantas pessoas, tantos cientistas. Tem o William Crookes, que nos fala aí, tem aí as EQMs, né, experiência de quase morte, que nos fala tanto aí de que nós não somos só espíritos, né? Nós somos só corpo físico, nós somos muito mais além. Então, eu acho que, estudando Kardec, a gente tem uma visão ampla de muita coisa. Você trouxe aí a Gênese, livro maravilhoso. A Gênese, você trouxe aí fragmentos da Gênese, como você falou, uma frase daria uma palestra. Devido a tantas, como ela nos leva à reflexão. À reflexão. Por isso, Irá, eu fiz questão de ler alguns trechos. Porque, assim, eu acho de uma profundidade que eu não seria capaz de trazer com tanta propriedade, sabe? E é por isso que eu quis ler alguns trechos. E li de uma forma que não cansasse também, e fui explicando, mas para que vocês entendessem o quanto dá para você ler. É porque, assim, a gente quer as coisas e nós estamos num momento muito mediatista, né? A gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Tipo, isso tem que acabar. Gente, faz parte do processo. Né? Faz parte do nosso processo de evolução. Pegar um livro como a Gênese é estudar todo dia uma folha, porque nas entrelinhas tem riquezas, entende? Então, não dá para pegar um livro desse de uma hora para... Ah, é um livro cansativo. Não é, é um livro para ser estudado. É um livro para ser lá grifado e estudado, para que você aproveite o máximo dessa fonte, dessa riqueza dessa fonte. E eu acredito, saberá, para finalizar... Pode falar. Fale que eu gosto muito da sua fala. É por isso que eu não lhe deixo em paz. Né? Eu costumo contar isso, que quando eu tinha 15 anos, que eu decidi ser espírita, porque foi uma escolha minha, não foi influência dos meus pais, e eu escolhi ser espírita. Eu peguei as obras básicas e comecei pelo Evangelho, pelo livro Segundo o Espiritismo, para estudar também, para estudar. E na época, hoje eu tenho 36 anos, e aos 15 anos, quando eu falava que eu era espírita, as pessoas só faltavam, meu Deus, como você tem coragem de dizer que era espírita? E eu tinha que explicar o que era o espiritismo, o porquê
porquê de ser espírita. E por isso que eu estudava muito também. Porque as pessoas perguntavam e eu tinha que explicar. E hoje eu vejo a gente falando sobre o espiritismo, e não só sobre aspectos religiosos, científicos, filosóficos, toda essa amplitude que o espiritismo traz, eu vejo nas redes sociais, eu vejo nas novelas, eu vejo nos filmes, e assim, isso me bate assim, eu vejo a evolução nisso, sabe, Ira? Assim, alcançando mais pessoas. Eu percebo também que o espiritismo ele não vai bater na porta de ninguém. As pessoas chegam um momento de desabrochar e percebem a necessidade de entender mais sobre si. E isso também está na Gênese, quando ele diz o ser humano ele começa a evoluir, quando a fazer essa virada de ciclo, quando ele se percebe não só isso. Eu não vim aqui só para isso, eu não sou só isso. Entende? Eu não sou nasce, cresce e morre. Não é só isso. E quando ele quer saber mais sobre ele, mais do que ele pode fazer de melhor para o mundo, e para o seu legado, para as pessoas que estão ao seu redor, e deixar que a sua semente fique ali germinando, né? Acender mais luzes. Então, toda vez que a gente dá essa virada, o Espiritismo vem como presente. Porque ele traz como. Olha o presente do Criador. Ajuda a gente a ter dois mundos e transitar entre eles. Porque quando a gente não está no mundo físico, no mundo material, a gente está no espiritual e vice-versa. Então, a gente está ali transitando entre eles. Então, assim, é um presente e é um presente para mim esse olhar da amplitude do espírito, né? Da perpetuidade, do quanto a gente é infinito, do quanto a gente ainda tem por fazer, por evoluir, por crescer e por se ajudar. Eu acho que é um momento, mais do que nunca, os sinais dos tempos trazem, que é um momento, traz a reflexão que é um momento de cooperação. A gente não precisa mais competir. A gente precisa cooperar para um ajudar o outro a crescer. A gente não precisa mais competir com nada. A gente só precisa se ajudar a montar essa história sobre caridade. E a caridade é essa então. A caridade é tudo isso que a gente falou. É a ver as vidas. E essa é a minha mensagem. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos a você pelas suas palavras, por nos trazer a Gênesis, essas frases tão reflexivas para todos nós, numa época tão necessitada, porque esses sinais do tempo estão em tudo, não é? Então, nós precisamos entender que nós vivemos na dimensão material, mas que existem várias outras dimensões que permeiam, né, o nosso planeta, enfim, que permeiam a nossa vida e que estamos todos conectados com ela. Como agora mesmo, nós, no finalzinho dessa live, recebemos já os sinais que já estamos conectados, né, com os irmãos espirituais, nessa dimensão onde eles criam uma frequência. E eu convido a todos aqueles que queiram colocar água para fluidificar, que coloquem a mão sobre a água, se assim quiserem, magneticamente enriquecendo este líquido, que será transmutado as suas moléculas a seu favor, ou a favor daquele que você pensa. São as bênçãos de Deus, Pai, Criador da vida. O que nós, neste momento, pedimos a este Pai, autorização para nos conectar com tantos pensamentos que agora se fazem juntos, vir a esta vibração, a esta frequência que agora se faz.
Agradecemos ao Pai por nos permitir. Agradecemos ao Mestre Jesus que o seu amor se faz em cada célula espiritual, que potencialize em vossos corações este amor, que seja como bálsamo na dor, que chegue até aquele irmão que nesse momento sofre nos hospitais, que chegue a envolver aquele irmão que acaba de retornar ao plano espiritual, sendo assim abraçado, envolvido na luz do Pai, que jamais vos abandona. Que esse momento se faça de uma forma tão grandiosa de amor, que como luz que acende na escuridão, minimize os ódios, os rancores, e que dê a todos vós o equilíbrio que necessitas, pois. Equilíbrio, centralidade, para que possas entender que é da necessidade que se faz o aprendizado que estás a passar. E após esse poderão vir outros que fazem parte da evolução deste planeta, que faz parte de uma fraternidade universal, de tantos outros planetas, com tantos outros seres que necessitam de evolução, cada um a seu tempo. Uns são tão evoluídos cientificamente, mas moralmente ainda não. Outros são tão evoluídos moralmente, mas precisam ainda desenvolver a parte científica e a parte amorosa de cada um em nós. Em verdade, irmãos queridos, estamos todos conectados, somos todos irmãos, filhos da divindade, que pode chamar de Deus e que nós chamamos de amor. Que este amor se faça em vossos lares e a todos aqueles seres que estão sendo pensados, que reequilibre as vossas energias e que possam, pois, seguir em frente na luz do Pai e do Mestre Jesus. Todos os espíritos envolvidos nesse processo, a nossa gratidão. Ao nosso irmão Flecha Ligeira, aos irmãos das estrelas, que estão sempre a ajudar, não só a vós, como a outros irmãos estrelares que chamamos. Tantos irmãos, que vossos olhos físicos não têm condição de ver. Tantos irmãos que estão aí também a ajudar-vos nesse momento difícil para cada um de vós, mas necessário. Irmãos, tendes fé, pois citado aí a fé. A fé é a força que está em cada um de vós. Sigam em frente com fé e com amor de Deus em vossas consciências. Gratidão a todos esses espíritos amigos que estão presentes. E não são poucos os números, muitos tarefeiros aí do planeta, outros de outras condições, de outras orbes, que estão todos imbuídos nas necessidades de evolução. Evoluindo o planeta, evoluindo os seres, evoluem também outros seres universais. Todos juntos buscamos a luz e caminharemos para a grande luz do Pai. Instruí-vos, amai-vos, é este o propósito. Que assim sejam, irmãos queridos. Irmão tarefeiro Fernando Randolfo, sob a luz do irmão Flecha Ligeira, e tantos outros que agora estão imbuídos como chuvas de amor e paz, a todos aqueles que estão nesta conexão. Gratidão é a palavra. E assim seja.
Gratidão é a minha palavra também, Thay, para você, para todas as pessoas que estiveram conosco até agora, e as suas palavras cheguem aos seus corações, às suas consciências, que possamos refletir em verdade para tudo aquilo que está aí e seguir em frente, fazendo o nosso melhor, que assim seja. Beijo, Thaisa, beijão no seu filho, no seu esposo. Obrigada. Quero dizer que essa live fica gravada no Instagram e também colocamos no canal do YouTube do Centro Fraterno de Caridade. Já estava esquecendo uma coisa que me pede direto. Deem seu like, que às vezes a pessoa assiste, mas não dá o like, porque isso conta ponto para o Centro Fraterno de Caridade, para o canal, não é? Futuramente a gente crescendo, sendo as pessoas gostando do canal, isso vai ajudar o centro. Né? Então eu peço a vocês, se inscrevam, dêem um likezinho e passem para frente. E com esta música aí da Ave Maria, né? Nós estamos aí numa época vibrando com Maria, Mãe de Jesus, esse espírito de tão imensa luz. Fiquem nessa vibração de amor. Que Jesus abençoe a todos. Obrigada.